Olá, você ligado conosco aqui no nosso canal Aqui Pode, cheio de histórias para contar, começando a partir de agora mais um episódio. Obrigado por você que já está inscrito no nosso canal, você que já ativou o sininho. É importante sempre você não só seguir o nosso canal, ativar o sininho, mas compartilhar os assuntos que são mais interessantes aqui, para que a gente possa mostrar ao YouTube que aqui tem conteúdo relevante e que para mais pessoas possam receber cada uma de nossas entrevistas. Cada semana um assunto interessante e importante para cada um de nós, porque aqui pode, você pode contar tudo. E esse episódio tem um oferecimento da Resolve Energia Solar, a maior empresa do Norte-Nordeste do Brasil, onde você pode reduzir a tua conta de energia em até 85%. Vem para Resolve você também. E nosso episódio de hoje, como sempre toda semana, tem uma história nova para te contar. Eu estou recebendo ele que é parlamentar, recém-reeleito na Câmara Municipal de Belém. E a gente sabe que Belém começou uma nova gestão no município, juntamente com uma nova bancada de vereadores. Só que o vereador, ele é líder do governo dentro da Câmara Municipal. Por lá tem polêmicas, tem histórias que precisam ser contadas para que a população possa entender. Por isso que eu convidei vereador Fábio Souza, seja bem-vindo, ele que é do MDB, aqui é o nosso podcast, para que a gente possa contar e tirar dúvidas sobre o que a população hoje mais pergunta aí pelas ruas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui hoje presente aí com um dos melhores e maiores comunicadores hoje isso. de Belém. E a gente está aqui realmente para esclarecer, falando o que tem que falar, de cara aberta, para que a população entenda hoje todo o cenário político e tudo que está acontecendo aí nessa nova mudança aí, né, de gestão municipal. Agora, Fábio, eu sei que você já ocupou diversos cargos na administração pública antes de entrar na política. O que te motivou a concorrer a mais esse mandato eletivo? Olha, Genô, eu acho que é aquele processo natural que você vai criando musculatura, né? Eu venho desde o governo Almir Gabriel, né? Ainda bem jovem, fiz parte lá de um projeto chamado Comunidade Ativa, que era da área da saúde, né? E de lá a gente veio construindo essa carreira. Graças a Deus eu perpassei, né, pela cultura, pela assistência social, como diretor administrativo, como presidente do Instituto de Arte do Pará, que foi um aprendizado muito grande. Nós tivemos lá um momento muito importante para a nossa cultura, porque foi onde eu democratizei o acesso aos recursos, né? Então nós tivemos assim, o desejo de vir foi se materializando, né? Devagarzinho a gente encontrava pessoas, poxa, Fábio, tá na hora. Eu protelei, te confesso que protelei durante muito tempo, mas chegou aquele momento em que o próprio grupo, né, que me cercava durante todo esse tempo e pela carreira, né? Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. Todas as minhas contas, né, elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, então a gente sempre teve essa consciência de que era importante também fazer parte do parlamento. A tua ascensão foi bem rápida, então, na vida pública. Olha, 2018 eu decido, né, ser candidato. 2019 eu já tinha um trabalho desde 2011, que eu comecei lá no Aurá, e a gente vinha caminhando. E quando foi 2018, eu tive um sonho, cara. Eu tive um sonho com uma amiga que hoje é minha coordenadora geral, né, de campanha. E eu disse assim, olha, eu tive um sonho, vamos lá, acho que está na hora da gente concorrer, vamos ver se a gente consegue ajudar com a experiência que a gente tem administrativa, porque é muito importante você não chegar zerado. Eu acho importante, assim, por exemplo, o que é bonito da democracia e de um parlamento, Agenor, é essa coisa, né, de múltiplos pensamentos e múltiplas cabeças, sejam elas pessoas intelectualizadas, pessoas que são da comunidade, pessoas que vieram do serviço público. Isso é o importante, porque ali você tem uma confluência de ideias que acabam trazendo representatividade para a população de Belém. Então a gente começou esse trabalho. Desse trabalho a gente, infelizmente, nós tivemos a pandemia, né, no momento lá de 2020, mas foi a primeira vez que eu vim para qualquer cargo eletivo e fui eleito. Você foi eleito pelo PSB? Pelo PSB. 4.553 votos, né? Foi minha primeira votação, e agora eu dupliquei para 8.668. É isso que eu ia te perguntar. Você praticamente dobrou a tua votação. Praticamente dobrei. Isso é um resultado de um trabalho que foi realizado não somente no teu primeiro mandato, mas dos últimos anos, ou seja, a tua entrega como parlamentar atendendo aquelas demandas das comunidades que te elegeram? Sim, Genô. Eu acredito assim, dá para se fazer política nesse país de maneira correta? Dá. Você tem que entender o seguinte: primeiro você precisa traçar, né, um caminho. E eu acho assim,
Educação, saúde e assistência social, hoje no nosso país, é o que mais as pessoas sentem falta do braço do Estado e do parlamentar. Então nós construímos o Instituto, né, que tem uma parceria com o meu projeto, que é o projeto Casa do Fábio, e lá nós atendemos desde o psicólogo até a dança, né, para as senhoras nos bairros, que é o Dance Mais. Nós tivemos também letramento e reforço e letramento das crianças, porque assim, por incrível que pareça hoje, as crianças chegam praticamente analfabetas funcionais dentro do Instituto. Né? E nós tivemos aí resultados fantásticos no letramento, né? E mostrou bastante resultado. Nós tivemos também os psicólogos que atenderam muitos jovens. Então, isso criou uma musculatura e a percepção de que a população não podia ficar sem essa prestação de serviço. Né? E é um resultado e é uma devolutiva da minha vida parlamentar. É isso que eu devo à população de Belém. É o que eu sempre digo, o meu compromisso, ele não pode, com a população, ele não pode ser maior com o Poder Executivo. Né? O meu compromisso é com a população de Belém. Como é que funciona? Porque assim, Fábio, eu já fui candidato, mas eu tive essa experiência, né, de estar mais profundamente dentro dos problemas vividos numa comunidade, numa população que às vezes o poder público está muito afastado com os seus serviços. Perfeito. Por isso que esses institutos dentro dos bairros, através de projetos sociais, são criados. Ou seja, tu praticamente atendia demandas que o poder público estava totalmente isolado, distante. Perfeito, é isso aí, seja a leitura correta. É como eu digo assim, tu já foste candidato, mas tu tens uma vivência, né, na tua área, sim, né? Da comunidade. Muito grande, da comunidade. Eu vejo que você frequenta e você conhece. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo pontual. O bairro das Águas Lindas, né? Eu fui o mais votado lá do bairro. Você tem o bairro de Águas Lindas, ele é limítrofe entre Belém e Ananindeua, e tu conheces a realidade. É um bairro cheio de problemas. Ninguém quer entrar porque não sabe, por exemplo, um lado de uma rua é Ananindeua, da outra é Belém. Só que nós fizemos um trabalho lá muito grande. Junto com o governo do estado, nós asfaltamos mais de 7 ruas. Tínhamos um projeto lá de futebol para jovens e o Dance Mais também estava lá. Fora todos os outros atendimentos que ocorriam na área de saúde, na área de assistência social. Então, o que é importante, por exemplo, quando eu estou dentro da comunidade, eu cheguei a encontrar lá moças de 13 anos no quarto filho. Aí tu fala assim, pô, Fábio, não existe isso. Existe. E o pior, associado à questão, ela se mete com o primeiro, né, que geralmente ele é envolvido no tráfico, ele é assassinado, o segundo assume, aí depois é assassinado. Então, nesse processo, por exemplo, a gente entra com a parte de assistência social, inscrevendo essa pessoa no CAD único para ela poder ter direito aos programas de transferência de renda. A gente ajuda na questão do enxoval. A gente conduz para que essa pessoa tenha um pré-natal, meu amigo. Porque muitas dessas meninas têm filho ali, meu amigo, na marra. Né? A palavra é essa. Agora sim, Fábio, não se tem um controle de natalidade, porque a gente sabe, e infelizmente é o que acontece, e as pessoas comentam, né? A gente não pode julgar, eu não posso julgar, mas é o que você ouve no dia a dia, quando você posta alguma coisa referente ao assunto, as pessoas vão lá e comentam ao contrário, aterrorizam aquilo. Mas essas pessoas, talvez, pelo um controle de natalidade, ou mesmo pela participação e a presença do Estado de uma maneira geral, tá? Prefeitura, Perfeito. Estado, governo federal, para que esses jovens possam ter uma outra vida como jovens, estudantes. Por exemplo, hoje as usinas da paz, as usinas foram transformadoras nesses bairros de periferia. Inclusive, acho que deve ter em algum desses bairros que você atua como um vereador. Isso foi transformador, né? Onde jovens passaram a sair do caminho da criminalidade que estavam sendo levados para uma vida de um futuro melhor, com oportunidades. Eu acho que essa falta de oportunidade ainda é maior hoje. Olha, eu acho que tu tocaste num ponto muito importante aí, que foram as usinas. As usinas hoje, elas são o maior aparelho de assistência social desse país. Pra Isso mim é não comprovado. Existe. Isso é comprovado, tá? O caminho é isso. Por exemplo, quando você fala controle de natalidade. Pessoal, mas isso... Porque hoje nós vemos uma guerra de narrativas, né? E, assim, sem fazer polêmica, a esquerda é especialista nessa questão da narrativa. Então, assim, eu concordo, gente. Eu não posso conceber que um casal que tem aí, vamos lá, uma renda per capita de 600, 700, 800 reais, tenha 5 filhos, meu amigo.
como é que se sustenta essas crianças? Existem pessoas, eu te pergunto, existem pessoas que propositalmente têm filhos por causa dos programas sociais? Olha, eu não sei, eu não consigo te afirmar isso, mas eu acho que em alguns momentos isso dá uma certa tranquilidade. Porque assim, você vai no posto de saúde, aí você vai dizer assim, Fábio, não, lá não tem os métodos anticonceptivos. Tem. Você lá tem o anticoncepcional, você tem o anticoncepcional injetável, o comprimido. Agora, é assim, a maioria das meninas, existe um problema, Agenor, aí é um problema estrutural da saúde. Elas vão na consulta, fazem e tomam um remédio. Da primeira vez que elas se sentem mal, porque existem remédios que dão algum dor de cabeça, muita cefaleia, né, enjoo, elas quando tentam voltar, a consulta já não as encontra de volta. Então ela toma a decisão de parar por causa daquele momento que ela se sentiu mal, né, que ela teve algumas coisas. Aí quando ela volta, a consulta só tá daqui um ano. Aí ela vai pro médico. Desiste. Aí ela desiste. Então, não é só responsabilizar, mas é da condição. E aí passa pelo melhoramento imperativo da saúde. Porque quando ela volta para dizer, doutor, eu estou sentindo dor de cabeça, muita dor de cabeça, isso vai passar? Ele vai dizer assim, vai, isso aí é um momento. Então, tá, vamos fazer a troca do medicamento. E isso não acontece. Então, também não seria muito cruel da nossa parte dizer que eles são totalmente responsáveis. O próprio sistema de saúde não atende. E quando atende de forma precária. Uhum. Então, eu demorei, Agenor, a perceber isso. Eu também tinha, às vezes, uma concepção, né, meio dura em relação a isso, mas depois eu fui perceber, não, sabe o que é, vereador? É porque eu passei muito mal. E a gente vê isso, inclusive, com pessoas próximas da gente. Só que as pessoas têm condições de voltar no médico e ser resolvido. Isso não tem lá na periferia ou na maioria dos postos de saúde hoje ainda é muito precário. E isso causa esse super dimensionamento da família de pessoas que têm renda per capita muito baixa. Aí o programa de transferência de renda entra como uma solução, né? Mas, no entanto, o que é que eu percebo hoje, Agenor? Não há políticas públicas voltadas para tirar essas pessoas de dentro do programa, porque os programas de transferência de renda eles são muito importantes. E eu vou te dizer o seguinte, tem lá na Suíça? Tem na Suécia? Tem na Alemanha? Tem. Mas é por tempo determinado, por quê? Porque o próprio Estado, né, reinsere essas pessoas no mercado. Dando condições. Dela poder caminhar. Exato. Aí entra, né, a geração de emprego e renda. E você acha que falta, então, mais oportunidades para esses jovens, para essas mulheres que têm condições de ter um emprego, trabalho, não só a oportunidade, mas, por exemplo, poxa, eu não tenho nenhum conhecimento, será que eu posso numa usina da paz me aprimorar, me tornar uma cozinheira, me tornar ter uma profissão, uma cozinheira, uma costureira, estou falando pelas mulheres, né, pelas oportunidades, mas será que isso já um tempo atrás já defasou? Não estou falando das usinas, eu estou falando com relação a essa oportunidade que poderia ser dada para que essas pessoas saiam dessa linha da pobreza e começam a receber aquilo pelo seu trabalho, pelo seu sol, ao invés do programa social. Perfeito. Deixa eu te dar um dado. Hoje, o que é que acontece com o governo federal hoje? O governo federal hoje, ele computa, ele pega nos seus estudos e bota que as pessoas que estão nos programas de transferência de renda são pessoas como se elas tivessem com ocupação. Então não bota como desempregado, mas a pessoa está desempregada. Uhum. Por exemplo, o meu instituto, a gente tem os cursos de capacitação estética para mulheres, para homens, nós temos o curso de formação de garçom. Agora sim, Agenor, o que é que eu vou te falar? Hoje tem como você ser ignorante nesse mundo digital que a gente está aí? Hoje todo jovem tem um celular, meu amigo. Por mais simples que seja, ele tem um celular. Então também é preciso ter aquela determinação. Porque, por exemplo, o que é que eu vejo lá? Vamos lá. Uma turma de estética começa com 40, tá? Quando a gente vai entregar o diploma, tem 15. Ou seja, muitos desistiram do caminho. Muitos desistiram, tá? Devido a diversos fatores. Mas um deles é aquela coisa, não, será que isso vai me dar? Então, assim, o que é que a gente percebeu lá? Que as pessoas que seguiram, hoje elas têm uma renda. Olha, eu fico muito feliz quando eu entro na rede social de uma aluna nossa que ela diz assim, olha, hoje meus horários estão esgotados, pô, deu resultado. Então as pessoas precisam entender, por exemplo, a usina oferece diversos cursos. Vai lá para tu ver o curso.
Alguns estão cheios. Já tive a oportunidade. Tu sabe disso? E outros têm baixa procura. Uhum. Então, assim, o que se precisa fazer no Brasil? Primeiro, nós temos hoje um percentual muito grande da população nos programas de transferência de renda. Que solução nós vamos dar para isso? É importante, sim, tira da fome, da dignidade. Pô, cara, não tenha dúvida. Mas até quando uma população de 20% de pessoas ativas nesse país vai conseguir segurar quase 18% da população brasileira, né? Fora a população que está aposentada, que está inativa, né? E fora a parte da população que ainda não produz, que são jovens, né? Adolescentes, que ainda não entraram no mercado de trabalho. Então a gente tem que analisar isso, porque senão o país não suporta isso, Agenor. Então o que é que eu percebo aqui? Falta disposição, porque vagas há, tá? Eu quero te dizer que, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são empresários que dizem assim, Fábio, hoje eu estou com um problema, porque as pessoas chegam na minha empresa, e elas não querem que eu assine a carteira porque elas estão no benefício. É isso que eu inclusive ia pensando agora há pouco também, hoje, porque as pessoas às vezes preferem não terem a sua carteira assinada para continuar recebendo benefício além do salário daquele emprego. Isso virou informal. Pois é, mas isso virou um absurdo. E mas tem como ter um controle? Cara, aí é o braço do Estado. Por quê? O que é que acontece? Né? Se tu fores ver do governo Bolsonaro para o governo Lula, o que mais cortou Bolsa Família foi o governo Lula. Fez de propósito? Não. Irregularidade. O que é que acontece hoje? Tu vai ver, por exemplo, hoje nós estamos vendo um alto número de crianças e mães no meio da rua. Eu fui presidente da Comissão Especial de Proteção à Criança e Adolescente. Eu fiz uma verdadeira peregrinação por Ministério Público, Ministério do Trabalho, TRT, delegacia. Não há uma solução. Agora, eu te pergunto o seguinte, por que não há uma busca ativa, saber quem é essa mãe? Quem é esse pai que está com essa criança que fica das 7 da manhã às 11 da noite? Que chance essa criança tá? Olha só, uma das condicionantes para você ser beneficiário do Bolsa Família é o quê? A tua criança está estudando. Essa criança está estudando. Ou seja, a mãe acaba não cumprindo esses requisitos, perde o benefício e aí depois quer botar a culpa em quem? Então é preciso o braço do Estado para entender. E um programa nacional de criação de emprego de verdade de renda, porque não dá para computar, o governo federal computa as pessoas que estão com benefício como pessoas empregadas, e não é verdade. Vamos fazer um grande projeto de incentivo, né, ao empreendedorismo. Quem é empreendedor, vamos lá, vamos abrir linha de crédito, vamos ver se esse cara consegue produzir. O brasileiro tem no sangue a questão do empreendedorismo. Mas isso é preciso política pública, senão não acontece. Aí o que é que acontece? Vamos lá, eu tenho que ir para o meu trabalho, aí eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que ir e tal, eu vou ganhar um salário mínimo. Com os descontos, eu vou ganhar muito menos. Ou eu estou num programa de transferência de renda que eu tenho 800, 900, 1.200, mas eu não tenho patrão. Eu acho que a pessoa acaba caindo na facilidade, né, na tranquilidade daquilo ali, naturalmente, cara. Porque nós somos assim como seres humanos. A gente tende a ter a acomodação natural quando você está confortável, né? Eu sempre digo para as pessoas, gente, você quer crescer na vida, meu irmão, erra, apanha. Tu vai falir 10 vezes, mas quando tu acertar uma, tu vais embora. E isso é a história das grandes personalidades que tiveram êxito. Então eu acho que o programa de transferência de renda ele é importante, ele é vital, mas nós estamos sem um caminho nesse momento, para tirar essas pessoas e reinseri-las, né, com capacitação, com melhoramento da estrutura de aprendizado dela para aquela profissão X que ela escolher. Acho que precisa de mais debates referente a esse assunto. Precisamos, cara. Que ele é muito... Esse debate é debate para um ano. Para um ano. Porque assim, quando você fala de transferência de renda, você fala, obviamente, que a gente sabe que existem pessoas em estado de vulnerabilidade altíssima nas ruas, em vários lugares do Brasil. Belém não fica de fora disso. A gente sabe, por talvez algum tempo atrás, uma incapacidade de governo, de município, que fez com que essas pessoas ficassem vulneráveis e, infelizmente, dependem ainda de um programa social até uma nova oportunidade. Perfeito. E agora eu te pergunto, Fábio, da seguinte maneira, como você é um líder hoje do governo municipal na Câmara aqui em Belém, como é que você consegue equilibrar
lealdade ao executivo com as demandas populares, que eu tenho certeza que você deve ter diária, e muitas vezes exige uma postura mais independente. E aí, como é que lida com essa independência sendo leal ao executivo também? Olha, não é uma missão fácil, tá? Se eu chegasse aqui e dissesse, olha, a coisa mais fácil do mundo, não é. Eu defendo uma coisa que eu acredito, né? Que é um projeto que está sendo posto para Belém. E aí, assim, eu quero aqui falar independente do líder de governo e da pessoa que é do mesmo partido do atual prefeito. Mas eu te digo uma coisa, eu tenho feito uma reflexão com alguns amigos, algumas rodas, assim, qual foi o último prefeito que você viu que cortou 600 DAS? Nunca ouvi falar, eu até então... Não, exatamente, então assim, eu começo dizendo isso, pô, Fábio, legal, espreme daqui, espreme dali, por quê? Agenor, qual é a situação hoje de Belém? Tu tens aqui, tá? Toda a parte de custeio da máquina que tu sabes, que é luz, água, combustível, vamos lá. Água, energia, tudo. Aí tu tens aqui o bolo que é pessoal, que é enorme, tá? O que sobra para investimento hoje é 8 milhões, meu irmão. 8 milhões e o quê? 8 milhões de reais por mês, para uma cidade do tamanho de Belém, que nós conhecemos todas as mazelas. É bom as pessoas entenderem que Belém tem 70% de ocupações, que cresceram sem calçada, sem espaço para o idoso, sem espaço... Hoje, você como é um grande repórter, quantas vezes você já viu as pessoas na cadeira de roda suando com risco de serem atropeladas? Então, assim, o que eu tento fazer hoje é fazer com que as pessoas entendam primeiro, o governo tem 90 dias, tá? E aí as pessoas dizem, Fábio, mas não dá para ficar falando de passado. Não, mas nós temos que falar. O passado, né, o retrovisor, ele serve como referência, ele não é direcionamento para o futuro. Mas nós não podemos deixar de deixar claro que nós pegamos uma prefeitura com 500 milhões. E eu te pergunto, Fábio, então o que faltou para a administração passada ter perdido o caminho da gestão pública? Você que atuou, você que foi também, digamos, também a favor do governo passado, sim, mas de repente sim, as coisas mudaram. Bom, excelente pergunta. Faltou objetivo. Uma coisa é eu criar uma narrativa, Belém das novas ideias. Faltou sangue nos olhos? Faltou. Acho que faltou disposição, faltou um secretariado de qualidade. Eu ali tiro 3 secretários que eram bons, que eram pessoas acessíveis. Mas o que é que acontece? Ontem mesmo eu estava conversando isso, inclusive com uma amiga que é da oposição hoje, e eu dizendo para ela assim, o problema foi que os secretários trabalharam partidariamente para eles. E aí o projeto... E aí nós sentimos totalmente a ausência do antigo gestor. Mas o prefeito perde o controle disso? Perde. Total. Olha só, se tu fica encapsulado dentro do palácio, né, literalmente, e você não sabe de fato o que está acontecendo, tu te perde. Eu digo assim, na tua casa mesmo. Deixa as pessoas te isolarem para saber o que, né? Às vezes a gente diz assim, mas tá acontecendo alguma coisa com esse menino? Aí a mãe, não, tá tudo bem, o moleque tá envolvido com droga, já brigou. Sim. Então, acontece a mesma coisa, né? A gente está fazendo uma analogia de forma muito simples, né? Muito tranquila para as pessoas entenderem. Então, o que aconteceu com o antigo prefeito foi que ele perdeu esse rumo. Ele, na verdade, não veio para a gestão. E quando você não vem para a gestão, você deixa outras pessoas fazendo gestão que não têm o mesmo olhar. Eu não sou de desmerecer a história, não. O Edmilson tem uma história que ele jogou fora nessa última gestão e a população de Belém reconheceu a falta de participação de gestão dele. Porque uma coisa, Agenor, é o teu assessor, é o teu câmera, mas quem é a pessoa que está ali? A imagem é tua, entendeu? Então é você, a equipe toda é muito importante, mas o Agenor é o cara que é o capitão, é ele que está capitaneando tudo. Então o que faltou? Faltou rédea. Não, essa gestão é minha, eu vou pensar. O que já difere do Igor? Porque o prefeito agora, ele está na rua todos os dias, ele está acompanhando. O moleque está com sangue nos olhos para trabalhar e está mostrando isso. E não sou eu que estou vendo. As coisas estão indo tudo certinho? Claro que não. Nós temos 90 dias. Cada dia que a gente mexe no lugar é um problema, Genô. Então, eu tento conciliar isso. E, primeiro, eu não quero passar uma imagem do Igor de super prefeito. Não, ele vai ter que construir essa imagem. Mas o que eu tenho visto é o primeiro prefeito que teve coragem de dizer não a grupos, dizer não a parlamentares, dizer não à gastança. E isso, claro que vai reverberar em coisas melhores para a nossa cidade, porque a gente não pode mais, Agenor, ficar com esse complexo de vira-lata,
sabe, de achar que a gente não tem capacidade. Se fala em COP, a gente não tem capacidade. A gente tem. Você quer ir uma COP lá em Dubai? Vá. Porque Dubai o petrodólar, né? E os caras têm dinheiro, não tem mais onde colocar. Nós não temos. As pessoas que vêm para cá, elas têm que ver a nossa realidade. Realidade de muitas gestões que passaram que não tiveram a coragem do Igor. Então eu digo isso. Nesse momento, ele está dando a cara para bater e a gente tem que tentar conciliar e dizer assim, ó, gente, entendam que nós estamos num processo de amadurecimento. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Quando foi que você viu um prefeito reunir os secretários e botar na televisão e dizer assim, ó, nós estamos fazendo uma prestação de contas de tudo. Porque aí depois, Agenor, cai na narrativa de que nós estávamos num mundo muito feliz e que tudo que aconteceu aquilo foi uma bobagem, que não era aquilo. E não, eu acho que o eleitor tem o direito de saber o que aconteceu com o dinheiro dele, porque é o meu dinheiro, é o teu dinheiro, o dinheiro de todos os contribuintes, cara. E a gente tem que começar a dar essa satisfação. E você nunca viu isso em outras gestões. Acabava um passando o pano para o outro e depois ficou como Edmilson. Primeiro foi culpa do Bolsonaro, depois foi culpa da pandemia, depois foi culpa do cometa Halley que não passou, depois foi culpa não sei de quem, e aí nunca foi culpa da gestão. Só que a população não engoliu isso. Ele teve 76 mil votos, meu amigo. Então isso é um percentual baixíssimo diante do nosso colégio eleitoral, que é mais de 700 mil. Você acha que a gestão do governo do estado, o governador Helder Barbalho, foi fundamental no período da pior crise da cidade, no período da pandemia? Porque as pessoas dizem que o governador atuou mais como prefeito na cidade do que o próprio prefeito à época. Mas não tenho sombra de dúvida. Cara, vamos lá. Bora Belém, que é o grande polêmica da hora. A gente vai tocar nesse assunto aí. Eu vou pular essa parte pra gente voltar depois. O Helder ajudou desde o começo. O Helder determinou a nós, né, de forma muito tranquila, nós somos base e vocês vão dar governabilidade pro Edmilson. E o que é que a gente viu? Governabilidade. O governador deu 30 milhões para a saúde. Pergunta onde foi aplicado esse dinheiro. Então há perguntas e há respostas para se dar. E a população tem um direito. Agora, o que a gente não pode mais, a gente não é viver com narrativas. Ah, não, porque daqui a 10 anos vai se dizer que esse governo foi o melhor governo que teve o governo anterior. E não foi verdade isso. A cidade estava abandonada, nós passamos por uma crise do lixo. Pior, e aí o Helder se colocou nesse momento, realmente, porque ele não teve outro caminho. Porque tu imagina, nós temos um estado continental, onde ele já fez, vamos dizer, mais de 156 pontos. Mas tu consegue perceber isso? O cara de Belém consegue? Não. Mas isso está transformando a vida do produtor, do pequeno produtor, da pessoa que precisa se deslocar de uma cidade para outra doente, que antigamente tinha que esperar a balsa, tinha que esperar o barco. Então trabalhar o estado do Pará é complexo. Porque, por exemplo, tu vai daqui para Marabá, tu vai de avião, é 1 hora, pô. Né? Tu vai de carro, é 12 horas, 8 horas, se for um cara que corre bacana, anda bem na estrada. Então, o Helder fez esse papel de prefeito porque, naquele momento, abandonar a cidade era chegar ao colapso. Nós quase chegamos ao colapso. Nós só não chegamos porque a mão do governo do Estado, né, o braço do Estado ali, foi muito importante nesse momento. Tanto que a gente fala que houve momentos de ingratidão porque o Helder nunca comprou uma briga com Belém. Ele queria que as coisas dessem certo. Mas quando você tem 90% de rejeição, fica difícil você caminhar, Genô. Fica difícil de reverter. Isso é política. Você tem, de um lado, um governador com 82% de aprovação na época e você tem um prefeito antagonicamente com 90%, cara. Aí não teve como caminhar, é impossível. Agora, Fábio, qual foi o teu maior desafio que você já enfrentou, por exemplo, ao atuar na fiscalização de políticas públicas? A gente está falando de políticas públicas aqui desde o começo, porque alguma dessas vezes talvez você tenha batido de frente com o prefeito ou mesmo com o governo. Nós cansamos de ser expulsos de posto de saúde, de vigilante não deixar a gente passar, a gente mostrando, colegas meus foram colocados para fora de posto de saúde, de hospital. As pessoas acham, Agenor, às vezes, o eleitor acha que é muito fácil essa convivência. Sim. É difícil. Então, por isso que a gente, às vezes, vai para fazer a fiscalização e muitas vezes é colocado para fora mesmo, e às vezes com violência, com ameaça. Nós tínhamos muito problema, principalmente com essa equipe de segurança que circundava o Edmilson. Era muito difícil, o cara dava cotovelada, teve várias reclamações, não sou eu, tá na mídia, é só você procurar lá que você vai ver. Então, ficava difícil a gente fazer esse acompanhamento, essa fiscalização.
Claro, gente, eu não quero ser aqui demagogo, hipócrita Agenor. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que você é a situação. Você tem que ajudar o processo. Mas eu sempre fui um cara muito crítico em relação a algumas posições e por isso eu sofri. Por quê? Porque eu fui colocado de lado, né? Não era visto como uma pessoa alinhada, mas eu não podia ser, volto a dizer, eu tive 4.553 votos, meu irmão, quando eu não era ninguém, quando eu só tinha um trabalho social, né? Mas eu fui reconhecido pela população, então eu devia isso às pessoas. Agora, a gente tem que entender isso, tem momentos que a fiscalização de um vereador, ela é comprometida sim, e manda colocar você para fora, e se você insistir, chama a guarda municipal e bota para fora, entendeu? Porque alegam que você tem que primeiro comunicar. Eu acho que não, eu acho que nós somos fiscais. A gente tem direito de chegar, mas se você for ver hoje, em várias reportagens a nível de Brasil, vereadores, deputados são colocados para fora. Hoje é uma coisa que não se respeita mais. Que são colocados naquele mandato como fiscais do povo, né? Exatamente, mas a gente não consegue exercer isso na plenitude. Não. Atendendo ao interesse daquela comunidade, daquela população, Perfeito. Mas infelizmente isso está na teoria, mas na prática é totalmente diferente. Hoje é mais na teoria do que na prática. Dificilmente você consegue observar um vereador no hospital público, numa escola, para saber por que aquela escola não foi reformada, cadê o dinheiro daquela reforma. Você não passa nem da porta, Genor. Você não passa nem da porta. Porque parece que eles adivinham quando você vai. Quando você chega lá, que você se identifica, vereador tal, eu vim aqui conversar, já não deixam você passar lá da porta. Então você fica ali fazendo cena, né? Você grita, você faz tudo para tentar. Mas não adianta, não entra. Depois que o cara trancou o portão, acabou, meu amigo. Agora, Fábio, falando também um pouco mais das tuas bandeiras e projetos de lei, a gente tem muito assunto, a gente está com um tempo um pouco corrido, mas é importante a gente tratar sobre isso também. Uma de suas leis prevê a cassação de alvarás de estabelecimentos que favorecem a prostituição infantil. Como fiscalizar de forma efetiva para evitar brechas aí na aplicação desta lei? Olha, nós temos hoje, eu acho que essa lei é uma lei muito importante, porque é o seguinte... É uma lei aprovada e já está... Já está sancionada, tudo direitinho, já está em vigor, tá? O que é que... Aí, né, hoje, nós tivemos uma grande vitória porque a Guarda Municipal passou a ser polícia municipal. Então, hoje nós podemos cobrar a efetiva participação, porque antigamente a guarda tinha um problema com isso. E hoje ela é um braço armado, então? Hoje ela é um braço armado, mas acima de tudo um braço que hoje, por ser polícia, permite a intervenção. Antigamente era muito questionado. Não, vocês são para cuidar do patrimônio público. Mas ao longo dos anos no Brasil, as guardas municipais foram se aperfeiçoando, foram melhorando. E finalmente chegou até agora. Eu acho muito importante que o estabelecimento saiba e o empresário saiba que ele não pode corroborar com isso. Então essa lei foi pensada nesse sentido, da gente coibir do cara ter medo de fechar o estabelecimento dele se ele for pego em qualquer atitude. Isso já acontece hoje nos motéis de Belém, em alguns situações. Mas existiam bares, principalmente assim, perto de rodoviária, perto, né, de lugares assim, vamos dizer assim, longe dos olhos da lei, da justiça, pessoas que estavam com crianças de 12, 13, 14 anos se prostituindo. Então a gente, ao ser identificado, a pessoa faz a denúncia ou a gente parte para esse enfrentamento direto, que é, olha, hoje nós vamos fazer aqui com a Guarda Municipal e hoje com a Secretaria de Segurança Municipal, vamos fazer uma grande blitz, acompanhado de Ministério Público, de Juizado de Menores, para que a gente faça e acompanhe. E se for pego, for identificado, o estabelecimento perde a sua capacidade de funcionamento. Perde a capacidade e os envolvidos presos, obviamente. Obviamente. Aí a lei é severa. Agora, Fábio, a outra lei também que é importante, a defesa dos direitos dos animais tem ganhado força, a gente acompanha isso. Sim. Eu sou pai de pet, tenho 2 gatas em casa, uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse ter. Gosto dos animais, mas que eu tivesse em casa e cuido. E hoje não só cuido das gatas de casa, mas também dos da rua, porque minha esposa... Ela não tem ONG, ela apenas ama os animais e ela compra toda semana, a gente compra para dar para os gatos, para os cachorros das ruas alimento. Eu acho que isso é muito digno, acho que é uma vida que a gente precisa respeitar e precisa cuidar. Mas criar também alternativas, por exemplo, eu acho que faltam mais políticas de castração, de orientação, para que as pessoas possam entender que existe lei, mas que existem também benefícios à população para que ela possa cuidar desse animal. Por exemplo, a castração, que é um dos assuntos que mais se comenta, porque a gente sabe que uma felina, uma gata, a cada
gestação dela, 1 mês, 2 meses depois, ela já está pronta para a próxima. pronta. E assim vai. Se não castrar, 5, 6, 7 filhotes. o ciclo vai aumentando e vai Isso, crescendo. perfeito. E infelizmente aparecem cada vez mais nas ruas animais abandonados ou mortos envenenados, porque tem gente que não gosta de animais e comete crime. Essa defesa dos direitos dos animais, você acredita que esse tema ainda enfrenta resistência no meio político ou já é uma pauta consolidada? Olha, a pauta está consolidada, mas a gente tem carência, sim, de políticas públicas concretas. Hoje, por exemplo, nós temos uma representante na Câmara, né, que é da causa, que tem abrigo. A Raquel dos Animais? A Raquel é uma lutadora nessa causa. Agora, por exemplo, tem problema com a castração. Por quê? É aquela questão que eu te digo, não sobra investimento, meu amigo. Como é que a gente vai fazer? O hospital veterinário estava fechado. Não dá conta, mas é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Os fatos estão lá, a gente que circula muito, né, e todos os repórteres, todos os canais, eles estão vendo a realidade. Então, por exemplo, tu imagina, hoje, se a gente tivesse um sistema de castração contínuo, olha o que a gente evita. Porque é o seguinte, isso é uma questão de saúde pública, tá? Sim. Porque o gato faz as fezes dele na rua, a criança pega uma bactéria terrível, muitas vezes você tem problemas gravíssimos com isso, né? Além de causar o mau odor, o animal fica abandonado, morre muitas vezes de fome, envenenado, como você falou. Então, assim, a castração, ela resolve isso. Porque em vez desse animal ter 8, 10 barrigadas, que vai colocar aí mais de 30 animais na rua, ela tem só uma. Sim. Então, é uma política pública que precisa ser otimizada imediatamente. É a castração, porque hoje uma castração no hospital particular, ele roda em torno de R$2.000, meu amigo. Me diga como é que uma pessoa carente lá da periferia, que ama os animais, que quer ter um animal e ela tem esse direito, vai conseguir fazer com que essa castração seja... né? Nós temos na Embrapa, né? Nós temos alguns canais aí na UFRA, só que não dá vazão. Por quê? Porque não é um procedimento barato. Então o Estado precisa assumir isso. E aí Estado, quando eu falo assim, Prefeitura, Estado precisam assumir essa questão com mais força. Mas para isso é preciso recurso para investimento. Agora, Fábio, e um outro assunto também que é tema, e não é coisa só de Belém, é coisa do Brasil inteiro, onde você se depara hoje com uma população, a gente fala de questões sociais, uma população de pessoas que são usuárias de entorpecentes e são populações que crescem a cada dia e estão espalhadas em ciclos, em bairros pela nossa cidade. A gente sabe que andar pelo centro comercial da capital, você vai agora, nós estamos à noite, vai agora na Presidente Vargas, a gente sabe que existe uma população inteira, quase a avenida inteira, debaixo das marquises para dormir. Quando o dia amanhece, elas estão perambulando pelas ruas. Não é só lá, na Presidente Vargas, mas também como em outras praças da nossa capital. Como também a gente ressocializar um programa mais efetivo para que essas pessoas possam ter uma oportunidade. Eu não digo de ressocializar somente porque querem um emprego, não é isso, mas de sair desse vício, porque a gente sabe que o vício ele mata. É um resgate, né? É resgatar para a sociedade, porque será que eles não são vistos pelos políticos de uma maneira geral, porque não tem voto? Como é que se explica uma situação dessa, hein, Fábio? Você como um parlamentar. Olha, amigo, bem, eu não esperava outra coisa de que não fosse uma colocação dessa perfeita. Eu vou incluir aí, se você reparar, Pedro Alves Cabral, nós temos um ponto, tá? Ali perto da Arthur Bernardi, ali perto do Barreiro, nós temos um ponto já que está na Pedro Alves Cabral, quase uma Cracolândia. Nós temos a Feira do Açaí hoje, uma verdadeira Cracolândia, e nós temos a Presidente Vargas. Volto ao início. Por exemplo, veja como está o estado dos CRAs, dos CAPs. Não tem recurso. Essas pessoas, elas estão se tornando invisíveis pela dificuldade. Primeiro, da legislação, porque você não pode obrigar essa pessoa a sair da rua. O que para mim é um grande equívoco, porque se você está no estado, vamos lá, de drogadição, você não sabe o que você quer. Mas a Constituição te protege. Mas você vai sempre tomar a direção, você não tem força contra o vício. Concordo contigo, há uma invisibilidade que precisa ser vencida, precisa se criar um programa de assistência social voltado para o resgate dessas pessoas. Se você for ver hoje, Agenor, não tem equipe na Funpapa, não tem equipe para trabalhar. Então como é que você resgata? Você não consegue tirar as crianças da rua.
Então essas pessoas, de dia, elas se diluem na multidão. Sim. Quando é de noite, elas se concentram ali. Só que o Estado e a Prefeitura hoje não conseguem fazer o resgate. Só que ano passado, se não me falha a memória, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, determinou e deu um prazo aos municípios e aos estados que apresentem um programa voltado, um projeto voltado para essa população de rua, né? Não sei se ainda estamos nesse limite do que foi solicitado pelo ministro, porque assim, a gente sabe que existem muitos movimentos de igrejas hoje espalhadas na nossa capital que atendem essa demanda de população, levando alimento, levando oração, levando roupa, mantimentos. E o que vou te falar uma coisa, Fábio, o que eu me deparei recentemente, eu estava ali na Praça Santuário, ali no CAM, e fui comer uma pizza com uns amigos, uns colegas do trabalho, né, da TV. E aí, de repente, quando eu já fui embora, eu já estava indo embora, veio um garoto, um rapaz, na verdade, veio falar comigo. Fala, Genor, tudo bem? E a maioria dessas pessoas me conhecem, porque um dia elas me viram na televisão, um dia tiveram casa. E uma dessas pessoas, esse rapaz que me abordou, eu não vou citar o nome, ele era amigo de infância. Largou o 8º ano do curso de Direito. A família é bem de vida. O irmão é médico, a mãe é uma servidora pública federal, um outro irmão que ele tem também bem de vida. Só que ele abandonou lá, foi embora, e a família já não aguentava mais. Não, ele não foi expulso, ele foi embora. Para não dar trabalho à família, ele foi embora. Tu imagina quantos jovens, pessoas conceituadas, mas que infelizmente perderam para o vício. Hoje, por exemplo, na TV, nós mostramos 2 casos de adolescentes envolvidos na criminalidade e 2 jovens que foram levados para o crime pelas facções criminosas. Isso eu estou falando do interior do estado. Foram recrutados, só que não tiveram oportunidade de chegar à maioridade, porque foram mortos, ou numa intervenção ou pela dívida com o tráfico. E um outro adolescente preso em Quaraci foi apreendido porque o avô já não aguentava mais. O garoto roubando os utensílios de casa para vender, a chegar ao ponto de violentar o avô por causa do dinheiro e do vício. Ou seja, se ele não paga pelo vício, ele vai morrer, vai pagar com a vida. Como é que a gente consegue transformar uma sociedade que aos poucos vai vendo uma população crescer e até então uma sociedade de uma maneira geral que não fez nada? Olha, eu vou começar rapidamente pelo fator primordial. Os municípios brasileiros estão quebrados. Então o Alexandre de Moraes vai decretar o que ele quiser. Como é que o município vai conseguir, por exemplo, vamos dizer, o município de Belém, com esse dinheiro que sobrava, 8 milhões para fazer investimento, como é que faz? Não faz, Agenor, não tem como, porque a droga ela é tão poderosa que ela destrói primeiro o teu núcleo familiar. Aí depois tu começa a ficar excluído desse momento, porque tu começas a roubar, tu começas a agredir, até que a família abre mão. Então é preciso políticas públicas que hoje já existem, mas elas precisam ser, precisa ter enxertar recurso, né? Colocar bastante recurso para que a gente possa criar uma forma de ir até essas pessoas. Por exemplo, hoje eu te pergunto o seguinte, tu falaste uma coisa, as igrejas, as pessoas fazem. Isso resolve? Não. Porque a pessoa vai usar a droga e ela sabe que uma hora ela vai comer. E ela vai estar ali. Sim. Agora, eu te pergunto o seguinte, qual é a clínica estatal que nós temos hoje para cuidar disso? Nenhuma. Nós não temos. Nenhuma. Hoje tudo é vinculado às igrejas e à iniciativa privada, que muitas vezes quebra porque não há repasse de recursos. Então é preciso sim a gente pensar. Por exemplo, fazer mais um ponto. A questão da lei manicomial, né? Foi uma vitória no país. Como é que uma família hoje cria uma pessoa que tem problemas graves mentais? E, por exemplo, como repórter, tu viste aquele rapaz que matou um PM e depois teve que ser, né, infelizmente, desgraçadamente, teve que ser assassinado porque não teve como parar. O cara era enorme, né? Então, eu te digo o seguinte, há coisas no Brasil que aconteceram, por exemplo, mas tinha que acabar porque os manicômios ok, tinha que acabar, mas hoje nós temos todo um novo crescimento, uma nova formatação da área psiquiátrica. Já não se precisa mais dar choque, já não precisa mais nada, mas hoje nós não temos um lugar onde a mãe e o pai possam. A mesma coisa se aplica à questão das drogas. Para onde a mãe vai levar esse filho? Para onde a esposa vai resgatar esse marido? Não tem. É preciso se pensar nisso, né? E a gente já conversou, inclusive, com o governador lá atrás, para que criasse uma unidade, como ele criou o Hospital da Mulher, que, aquilo é fantástico, e fizesse pensasse nisso para o futuro,
porque também é um problema de saúde pública, porque Sim. tu tens ali a questão das doenças, tu tens ali uma proliferação de HIV nunca visto antes, né? Porque eles não têm cuidado com nada, porque estão fora de si. Tu tem ali o risco da criminalidade, então perpassa tanto pela área de saúde quanto pela área de segurança, cara. Então é um problema grave que nós precisamos enfrentar. E eu te digo uma coisa, hoje o Brasil está perdendo essa guerra. Se você vê a Cracolândia em São Paulo, essa Cracolândia, ela já se replicou em vários municípios, né, em várias cidades do Brasil, e Belém não está a parte disso, infelizmente. E como controlar tudo isso com uma Copa que está chegando, onde a gente vai receber, né, milhares de pessoas aqui. Eu sei que o trabalho, obviamente que não é problema da atualidade, isso vem sendo construído ao longo do tempo, né? Sim, Infelizmente sim. vem sendo construído, vem crescendo no Brasil inteiro. No Brasil A inteiro. droga tá aí há séculos, não chegou hoje, não caiu aqui. E o tráfico, ele se reinventa da seguinte maneira, criando novas drogas viciantes e infelizmente acabando com muitas famílias e muitos jovens. E eu te pergunto, você que defende a atuação conjunta da assistência social, saúde e cidadania, como é evitar que políticas sociais bem intencionadas sejam usadas também como moeda de troca, de moeda eleitoral? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu acho assim, eu vou dizer que o brasileiro hoje que vota, nós temos um péssimo eleitor. Um eleitor que avalia errado, que infelizmente ainda trabalha. Nós ainda estamos no tempo do coronelismo, sabe? Toma aqui que eu te dou ali, entendeu? E isso está sendo aceito. É importante a pessoa entender o seguinte: o parlamentar que foi eleito, ele tem uma obrigação contigo, tá? Votaste ou não nele, não interessa. Uhum. Ele tem que devolver aquilo como prestação de serviço. Então, no momento em que você se propõe a abrir um instituto, a construir um projeto para atender a população, eu acho que você está dando uma devolutiva de que esse cara pode ser bom para ti, tá? Pode ser para o teu projeto, para o teu projeto de vida, a tua transformação. Agora, a moeda de troca, ela tem que ser identificada pelo eleitor. O que é que esse cara quer comigo? O que é que ele está me oferecendo? Porque é o seguinte, eu te dar a cesta básica, tudo bem, eu vou matar a tua fome aí por 5 dias, mas se eu vou te pedir o voto em favor de uma cesta básica, eu já acabei com todo o meu processo, porque deixa de ser assistência social para ser assistencialismo. Entendeu? Então, aí eu vou dizer, para o eleitor ter acuidade, né? O eleitor ter inteligência. Quem é que realmente está aqui para fazer a transformação? E eu não quero falar só do Fábio, não. Sim. Nós somos 35, né? Eu acho que tem que ser analisado cada atuação. Não adianta vir com paixão. Ah, tu tens que diminuir o teu salário. Cara, às vezes eu dou uma resposta, tá? Eu diminuo o meu salário, mas contanto que tu assuma todas as despesas que um mandato traz. Porque assim, Agenor, uma coisa que eu queria frisar aqui contigo é o quanto a nossa Câmara de Belém é exemplar em relação a isso. Tem muita gente que diz para mim agora, vocês têm auxílio paletó, combustível. Nós não temos nada disso. Hoje nós não temos nem verba de gabinete. Hoje, se eu quiser ter as minhas impressoras funcionando, eu tenho que bancar o toner. Então as pessoas precisam entender. Hoje o salário do vereador é um salário bom? Óbvio que é. Diante de todo o cenário do Brasil, sim é. Porém, essas regalias a Câmara de Belém não tem. Nós não temos motorista. Nós não temos carros à disposição. As pessoas têm que entender que hoje elas têm uma Câmara que, inclusive, faltou se falar isso. É exemplo para o Brasil. Porque tem câmaras aí de municípios que vereador tem um carro para a cidade e outro para o interior. E eu te pergunto, Fábio, já que tu tá falando em regalias, falando em carros, essa polêmica dos carros elétricos, é importante a gente tocar nesse assunto? Eu acho. Até porque é um assunto que, quando viaja por aqui, pelas redes sociais, as pessoas, elas depositam ali o seu comentário. A gente sabe que a internet é terra sem lei. As pessoas comentam o que elas querem. Elas dizem o que elas querem dizer. Isso chama-se liberdade. Obviamente que você não pode ofender, sim, mexer com a família. Legislação própria para isso. A legislação própria para isso. Eu te pergunto, o que aconteceu com relação, o que de fato aconteceu com essa polêmica dos BYD, os carros elétricos? Por exemplo, você recebeu um carro como esse? Sim, deixa eu te falar. O que é que aconteceu? Não fui receber. Nós conversamos, o presidente fez uma interlocução, tá, com a proprietária lá da BYD aqui, né, a representante da BYD, e foi proposto a gente um desconto. Primeiro começou com 4 vereadores, aí nós falamos, olha, gente, a gente conseguiu um desconto super bacana, que chama
abono, né? E a gente conseguiu isso, olha, tô interessado. E aí foi dada essa facilidade, né, desse desconto. Porque assim, vamos lá, a BYD fabricou mais carros do que ela está vendendo. Né? Tanto que esses carros que saíram agora são 2023, 2024, entendeu? Então foi dada essa oportunidade e quem quisesse compraria. Por exemplo, eu dei uma entrada e essa entrada eu parcelei o resto do carro em 48 meses. Isso está à disposição. Ficou no teu nome? Ficou no nome da minha esposa. Por que ficou no nome dela? Porque naquele momento eu não sabia que eu estava protestado. Primeiro pelo Conselho Regional de Administração, porque eu realmente não tinha honrado com as anuidades, agora já resolvi lá tudo. E eu também tinha algumas dívidas de protestos de IPTU. Sabe aquele ano que tu passa assim liso, que não tem como? Sim. Entendeu? Então assim, no momento que não passou, mas assim, nós demos a entrada, tudo direitinho, ela fez com financiamento no nome dela, a gente tem as parcelas, está pagando tudo direitinho. Então não tem nada. Olha só, é só entrar no portal da transparência, porque se fosse dado, como dizem... Vocês acreditam que foi má fé em terem colocado e exposto isso a público de uma maneira distorcida? Olha, Genô, distorceram a informação? Distorceu completamente. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que como jornalista hoje, tu entendes o que está acontecendo nas redes sociais. Sim. Tem pessoas que estão produzindo coisas que a gente fica assim, cara, de onde esse cara tirou isso? Mas é o que vende. É o que vende. Nós já conversamos inclusive com esse canal, já explicamos, já foi explicado. O problema é que eles querem ver uma coisa que não existe. Eu digo, amigo, vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu vou te mostrar toda a minha prestação, vou te mostrar a entrada que eu dei. Porque, cara, o portal da transparência está lá, vai lá ver se o presidente tivesse puxado 1 milhão e pouco para comprar 30 e poucos carros, isso estaria claro lá, você não tem como esconder isso, Agenor, isso está no portal da transparência. E eu faço e digo a todos vocês, vão lá no portal, entrem, pesquisem. Porque não saiu no teu nome? Cara, não era obrigado a sair no meu nome, porque era uma compra particular. Só que nós aproveitamos o ensejo de várias pessoas para poder ter o desconto. E foi dado, cara. Eu não sei de onde surgiu essa história, que a gente ficou assim, cara, eu digo, gente, como é que pode, né? Como é que pode? Agora, foi uma oportunidade que nós pegamos, cara. Nós tivemos um desconto muito bom. Agora, foi de graça, meu amigo? Não. Ela tirou 30 e poucos carros do pátio que estavam lá, sabe-se lá quando ia vender, entendeu, Genô? Então, foi uma coisa boa para um lado e uma coisa boa para o outro. Agora, dizer que foi dado, que foi tirado o dinheiro da Câmara para comprar 30... cara, isso tá lá no portal da transparência, é só pesquisar. Agora, Fábio, um dos assuntos que mais chama atenção nos últimos dias, desde a semana passada, é o programa Bora Belém. Programa Bora Belém, criado na gestão anterior, que tinha como proposta garantir renda básica para famílias em situação de vulnerabilidade. Como você avalia, então, os impactos desse programa? Porque a gente sabe que ele foi criado no período mais crucial da pandemia. Perfeito. Onde uma parte desse programa era pago pela prefeitura e outra parte pelo governo do estado. Só que o que aconteceu para que ele fosse para a Comissão de Justiça da Câmara Municipal? Porque a informação que eu tive foi a seguinte: foi para a Comissão da Câmara, Comissão de Justiça da Câmara Municipal, CCJ. O projeto do vereador Zezinho Lima. Sendo que esse projeto foi reprovado por unanimidade. Por que ele foi então para a plenária e foi votado e deu no que deu? Tá, quer que eu comece pelo programa ou eu já respondo aqui? Pode pelo programa. O programa foi criado em 2021. Foi o primeiro voto meu como vereador, tá? Muito orgulhoso, nós votamos. A prefeitura, ao perceber que não alcançou o número de famílias suficientes, né, depois de uns 4 ou 5 meses, eu não sei, tá? Posso dizer que eu esteja errado, tá bom? Eu não tenho isso claro na minha cabeça. Sugeriu que nós pudéssemos compatibilizar com quem recebia o Bolsa Família. Eu, naquele momento, não achei que seria legal, mas... Somar um com o outro. Até porque eu acho que a gente deveria manter como estava e alcançar mais famílias dentro de um padrão que pudesse aumentar, tá? Nós votamos novamente para que essa pessoa que recebesse o Bolsa Família pudesse receber o Bora Belém. O que é que... O Bora foi criado naquele momento por causa do lockdown. Então essas famílias realmente estavam desamparadas. Mas não estavam desamparadas na sua totalidade, até porque havia outro programa de transferência. O que eu disse, inclusive, na minha rede social, gente, quando eu votei porque claro, qualquer recurso que você perde, Agenor, faz falta. Mas eu digo assim, desamparada não vai ficar. O que é que nós percebemos do Bora Belém? Primeiro que ele foi usado de forma
errada, eleitoral. Nós temos várias denúncias, eu tenho áudios gravados de pessoas que eram minhas eleitoras, que estavam no Bora Belém e que foram pressionadas para votar nos candidatos XY, inclusive no majoritário. Tenho lá, tá lá, né? A gente está tentando fazer um dossiê mais amplo e mais forte para a gente poder encaminhar ao Ministério Público isso, para apurar, eu quero que apure. Mas foi detectado em algum momento irregularidades no programa? Irregularidades eu não sei te falar na totalidade. Nós ouvíamos muito problema. Por exemplo, muita gente diz assim, eu não consigo me inscrever no Bora Belém porque sempre era condicionado, tinha alguma condicionante obscura que a pessoa não conseguia. Isso são vários testemunhos. Então, naquele momento, a PGM agora identificou o seguinte, que ele não tinha mais utilidade legal, porque ele foi criado por uma época específica. Mas como a gente sabe que é uma prática no Brasil, você cria um programa de renda que acaba fazendo com que as pessoas fiquem dependentes de ti. Isso é muito ruim. É aquela discussão inicial que nós tivemos. Que plano nós temos para essas pessoas saírem disso? E o que é que acontece? Com todo esse buraco financeiro que foi encontrado, nós não tínhamos outro caminho, nós precisamos reverter esse recurso para os postos de saúde que estão caindo aos pedaços, sem médicos, né? Médicos com salário atrasado. Isso tu acompanhaste, tu sabes que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Nós, estrutura, eu tive agora no posto da cremação lá, porque a diretora me ligou que caiu 3 pedaços de concreto e lá nós temos toda a parte de geriatria. Você já pensou se caísse na cabeça de um idoso? Então, existem muitos problemas e esse recurso, naquele momento do meu voto e do voto dos colegas, a gente pensou nisso. Quanto à questão da CCJ, a CCJ realmente deu, mas o plenário é soberano. E um colega solicitou que fosse para o plenário para ser discutido e foi derrubado. Agora, é preciso que eu, mesmo como líder de governo, mas como vereador eleito pela população de Belém, cobre a prefeitura no sentido de dizer o seguinte, tá, o que é que nós vamos fazer com esse recurso? Mas a gente já sabe que já se aponta. Por exemplo, eu tive conversando com o presidente da Funpapa e a situação da Funpapa é calamitosa. Então nós precisamos reverter esse recurso para, em vez de atender 18 mil famílias, que eles fazem uma conta maluca. Sim. Eles fazem como se todas essas 18 mil famílias tivessem 4 filhos. Ou seja, não dá 80 mil. Se tu multiplicar, dá 72 mil. Para começo, já tem mais emprenhada aí 8 mil. Então, essa guerra de narrativas é importante. Claro, gente, é fácil para um vereador votar, Genô, contra isso? Dificílimo. Mas é importante a gente entender. Nós vamos atender 18 mil famílias aqui, mas nós temos a possibilidade de melhorar esse serviço para que o filho dessa mãezinha não chegue lá no posto, Genô, e morra por falta de medicamento ou de médico. Então é importante entender que essa migração desse recurso, a gente vai acompanhar, a gente quer saber como é que vai ser. E eu te pergunto, aplicado. Há possibilidade do programa permanecer, porque a gente sabe que precisa da assinatura ainda do prefeito, para que de fato ele possa ser extinto ou não. Mas há a possibilidade de haver ainda um outro debate para que possa ser revisto esta decisão da seguinte maneira, como você falou, existem pessoas hoje que talvez, através desse recurso que ela recebe, de 200 a 500 reais, dependendo da quantidade de filhos dentro do programa, mas ela também seja beneficiada no programa do Bolsa Família. E se ela tiver empregada, ainda ter um emprego, porque se não está carteira assinada, ela continua recebendo. Tem como fiscalizar através de um CAD único? Tem como fiscalizar. Tanto que tem. O que aconteceu? Mas há a possibilidade de discutir novamente o que foi decidido? Toda a possibilidade. Nós estamos num processo democrático. O nosso prefeito Igor é um cara extremamente democrático e humano. Né? Um parlamentar aí com muitos mandatos, sabe como é que funciona, esteve à frente de uma pasta de assistência social muito importante, que era a SEAC. Assim, o que é que eu percebi, Agenor, de toda essa polêmica? Eu fui muito atacado nas redes sociais, quer dizer, eu até achei que eu seria mais, fui até menos do que eu imaginei. Mas o que é que está acontecendo aí? Muitas mães que não cumpriram os requisitos do Bolsa Família, perderam o Bolsa Família nessa varredura que o governo federal fez agora, e onde elas se ampararam? No Bora Belém. Então é aí que está a polêmica. Porque assim, eu volto a dizer, tem famílias recebendo 1.200, vai perder 300 reais, vai perder 500 reais, faz falta, faz. Mas de ficar dizendo que vai ficar desamparada, não. O que eu quero saber é o seguinte, a partir de agora, o prefeito está aberto ao diálogo. Nós estamos conversando sobre a possibilidade de fazer um novo recadastramento, para que a prefeitura olhe e diga assim, não, acho que dá para a gente continuar aqui, mas fazendo uma coisa apolítica, né? Fazendo pelo critério de
necessidade, né? Porque senão, Agenor, a gente vai ficar sempre... E aí esse eleitor, ele fica refém da questão da dominação, como era no tempo dos coronéis. Olha, vai votar que eu te dou uma bota, quando tu voltar eu te dou a outra. Tu sabe disso. Isso está nos livros de história. Sim. Então, o que é importante hoje? A discussão, tu fizeste uma pergunta muito boa. Ainda há possibilidade de discussão? Sim, há possibilidade de discussão. A Câmara também não é insensível à causa, mas nós entendemos que em vez de... se a gente precisa atender 18 mil ou 72 mil pessoas, né, fazendo a multiplicação deles, porque nem todas as mães são 4, tá? A gente reverter isso aqui para assistência social e para a saúde, a gente vai conseguir atender 1 milhão de pessoas, cara. Então o pensamento não foi de maldade, não foi de retaliação à gestão anterior, porque não é a gestão anterior que está sofrendo. Quem sofre são as mãezinhas. Mas eu volto a dizer, quem está mais penalizado é quem perdeu o Bolsa Família, que quer ficar aqui, né, e precisava do Bora Belém, mas perdeu, aí precisa ser avaliado. Se perdeu lá, por que não perdeu cá? Né? Se os critérios são similares, entendeu, Genô? Sim. Isso é uma coisa que precisa se discutir. Aí entra a questão eleitoral. Porque se tu é ligado a mim, né, por exemplo, eu estava reparando no ataque que eu sofri nas redes sociais, todo mundo tinha uma vinculação com a esquerda. Todo mundo. Eu tive uma pessoa só que disse assim, eu sou mãe do Bora Belém. E eu queria saber como é que fica a minha situação. Foi a que mais falou direitinho comigo. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, há um programa aqui, 2 programas, né, que estavam ali alinhados. Quando você perde um, você se apoia no outro. Então tem que saber o seguinte, se ela perdeu aqui pelo critério da educação dos filhos, né, de não vacinação, que é um fator também hoje preponderante lá para permanência dentro dos programas, por que ela não saiu aqui? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E isso está sendo feito um levantamento para a gente poder ter subsídio junto com a Prefeitura, e a Prefeitura de Belém que está fazendo, tá? Um levantamento para a gente entender esses cadastros. Aí tu vai ver o que vai sair dali. Entendeu? Então a gente está tendo essa responsabilidade, Câmara, liderança do governo e governo, de levantar. Tá, vamos levantar então, já que foi dolorido, tá, vamos levantar. E isso, o nosso prefeito tem toda a sensibilidade, cara, para discutir isso aí. Agora, Fábio, a gente sabe que a Câmara de Belém já enfrentou crises de credibilidade. A gente sabe, né, que Sim. o parlamento sofre com isso, não só em Belém, mas também em várias capitais do Brasil, até o próprio parlamento federal, a gente sabe disso. O que tem sido feito para aproximar a população do legislativo e reduzir essa percepção? Corrupção, influência, o que tem sido feito? Porque a gente sabe que cada parlamentar tem o seu jeito de trabalhar, Sim. de falar com o seu público, de falar com os seus eleitores, aqueles também que não foram eleitores, porque tem gente que está muito para aparecer e outros estão com pouco trabalho, e outros estão com muito trabalho e aparecem pouco. Hoje nós temos aí, assim, olha, eu estou muito feliz hoje com a composição da Câmara, porque, por exemplo, eu vejo pela primeira vez nós temos 9 mulheres, cara. Nós temos aí quase 30%. Isso é uma marca histórica. Aí nós temos o Fábio, que vem do serviço público. Aí nós temos o garoto que veio de estagiário. Aí nós temos o cara que é de lá de dentro, né, do bairro. Nós temos a pessoa que é da área religiosa, mas que tem trabalho social. Então hoje nós temos uma Câmara Democrática. O que é que eu digo para as pessoas? O que é que eu oriento? Você conhece o teu candidato? Você conhece o teu vereador? Você não votou no teu vereador, mas tu tens uma simpatia, tu queres conhecer o trabalho dele? Cara, pesquisa. Tá tudo lá nas redes sociais. O Instituto, a Casa do Fábio existe. Cara, a coisa mais feliz do mundo é quando eu boto hoje no Google e aparece lá o endereço da nossa casa. Mas por quê? Porque foi uma coisa que todo mundo percebeu, Agenor. Então, assim, não tem outra forma de se dirimir essas dúvidas, né? Essa coisa ruim que existe, se você não pesquisar a vida do teu candidato. Não é só falar, né? Não é só falar. Veja a evolução patrimonial dele. Veja se ele não é também um empresário que tem um recurso que vem proveniente de anos e anos de trabalho. Verifica se tudo que ele fala na rede social, ele está cumprindo lá. Veja como é a votação dele, se é alinhado ou não é. Por exemplo, eu votei as 2 vezes e ninguém nunca me agradeceu. Né? Porque eu votei pela implementação, votei pela majoração e agora eu estou apanhando, natural, faz parte. Agora sim, a crise de credibilidade não é só do eleitor para o parlamentar, tá? Isso eu quero frisar, tenho frisado em todas as minhas falas. É do parlamentar para o eleitor. Essa relação está muito complicada, Agenor, está muito promíscua. E é preciso se dar um caminho para isso. São poucos que dão a cara a tapa, hein?
Não, São poucos que falam. não, cara, eu tenho que falar, não tem como. Agora, você tem ferramenta, aí eu digo hoje dá pra tu ser ignorante? Não. Ignorante no sentido da falta de conhecimento? Não. Cara, não tem. A informação tá Você aí. tem um Agenor, você tem canais de reportagem aí de todos a sorte. Você tem digital, você tem o analógico, você tem lá a televisão aberta, fechada. Cara, hoje só se esconde atrás da ignorância se você quiser. Ora, muita gente diz assim, existe mesmo o teu projeto? Eu vou lá, eu quero me inscrever. Vou lá, se inscreveu. Existe o do colega tal, no bairro tal, chegou lá, se inscreveu. Então, cara, o trabalho é esse. Agora, narrativa não dá mais. Porque tem colegas que pregam uma coisa e quando você vai, por exemplo, olha, uma coisa que eu sou contundente, vamos lá. O tema violência contra a mulher. Nós temos colegas que fazem lá, pegam pomba da paz, solta, faz um discurso bonito. Agenor, tu és um repórter que já passaste pela área policial, passas até hoje. Sim. Nós não podemos cessar a violência contra a mulher enquanto o agressor, o assassino, vai para dentro da cadeia condenado e cumpre 1/5 da pena. Ou seja, esse cara mata a mulher, destrói a família, os filhos, e ele passa 3 anos e meio preso, cara. Sabe, que lei é essa? Eu tô criando agora um grupo de trabalho para a gente propor aos nossos deputados federais a extinção da progressão de pena para quem comete feminicídio. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo narrativa, meu amigo, e a gente está vendo que o número de homicídios não para de crescer, meu amigo. Então como é que a gente faz? Tem que fazer igual eu, como faço com o namorado das minhas filhas? Ó, meu amigo, se tu tocar nela, eu te mato. Cara, é extremo, mas é minha filha, meu irmão. O cara chegar na minha casa, ele vai chegar na maciota. E respeitando. Agora, eu te digo o seguinte, adianta fazer caminhada, fazer discursos, fazer não sei o quê, se hoje é vantajoso pro assassino e pro agressor fazer? Ah, mas ele tem medidas restritivas. Que medida restritiva, rapaz? Não é respeitada? Que não é respeitada. Quantas pessoas estão sendo assassinadas, quantas mulheres estão sendo assassinadas nesse momento que nós estamos falando aqui? Agora é o seguinte, se acaba a progressão de pena, o cara é condenado a 20 anos e ele tem que cumprir os 20 anos, isso manda um recado para outra pessoa. Porque o próprio advogado de outra pessoa, quando ele fizer a primeira agressão, vai dizer assim, ó, meu irmão, é o seguinte, acabou a moleza. Se tu pegar aqui, tu vai preso, tu vai pegar 20 anos de cana dura. Cara, hoje em dia, vale a pena, infelizmente, ser criminoso nesse país, cara. Isso tá posto. Hoje, qualquer pessoa que assassina o outro, cumpre 1/5 de uma pena, cara. São poucos, só os casos que tem mais repercussão na mídia é que a pessoa fica mais tempo presa. Mas eu duvido que tu tenha... Ó, eu vou citar um caso importante. Né? O meu filho adotivo. O pai matou a mãe com 28 facadas, com ele em cima dela. O cara ficou 3 anos e meio preso mesmo. E aí? Que trauma essa criança passou? Né? Para superar toda essa dor. Foi muita conversa, meu amigo. Foram muitas noites. E o ódio que a gente teve que aplacar pela vingança. Né? Pelo sofrimento. Então isso aí, cara, tá reverberado no país. Aí fica assim com esse discurso, bora fazer uma caminhada da paz, bora fazer a caminhada, olha, mulheres, vocês têm que se empoderar. Não adianta, cara. A força de um homem, só se essa mulher for lutadora de jiu-jitsu, for lutadora de MMA, talvez ela tenha alguma chance. Mas mesmo ela pode perecer diante de um homem enfurecido com uma arma. Então, esse discurso precisa acabar. E aí a pessoa tem que pesquisar. O que é que esse cara quer para a situação da violência contra a mulher? O que é que ele quer para assistência social? O que é que ele está fazendo? E Fábio, você como um defensor dos direitos das crianças e adolescentes, qual a sua opinião então sobre a redução? Já que a gente está falando de leis, falando do Código Penal, qual é a tua opinião sobre a redução da maioridade penal? Você acha que o problema da criminalidade juvenil se resolve com punição ou com mais oportunidades? Cara, eu tenho capacidade para votar aos 16 anos de idade. Eu não tenho discernimento do que eu estou fazendo mal, uma pessoa. Se eu resolvo planejar a tua morte, se eu pego uma arma aos 16 anos, te dou um tiro e te mato, será que eu não tenho condições de responder por isso? Aí o que é que acontece? Nós temos crimes gravíssimos, onde você vai pegar 3 anos, né, de medidas
corretivas ali, e aí você bota de volta um cara que é um assassino. O que é que acontece na maioria das vezes? Reincidência. Eu acredito, e aí eu vou aprender com a experiência dos outros, tá? Inglaterra, Estados Unidos e outros países europeus. Cara, pode ter 11 anos, 10 anos. Se você fez de forma dolosa, se você não deu chance a vítima nenhuma de defesa, eu acho que você tem que pagar pelo crime, cara. Tá? Eu, por exemplo, eu sou contra a prisão perpétua. Eu acho que aí é uma pena muito alta, mas eu acho que se o adolescente, a partir dos 12 anos, ele comete um crime grave, ele tem que pagar por isso, cara. É uma vida que ele tirou. Você acredita que pena de morte no Brasil deveria ser discutida? Não, mas eu acho que a gente já passou desse ponto, cara. Eu acho que não resolve, tá? Mas eu acho que penas duras, né? Cara, se você condenar uma pessoa a 30 anos e essa pessoa cumprir os 30 anos, tu imagina o que é tu tá numa cela. Por exemplo, vamos lá, uma prisão americana. Tu fica lá num quadrado de 3x3 e tu tens 1 hora de sol por dia, dependendo do teu crime. Cara, com 10 anos tu tá inútil, tu já não serve mais pra nada. Agora, qual é a sensação que tu dá pra família, Genô? Porque hoje, o que é que as famílias sofrem? É de ver o cara matar a pessoa e daqui a 3 anos ela tá numa boate. Ela tá como se nada tivesse acontecido. Só que quando eu tiro a tua vida, a tua mãe sofre, teus irmãos sofrem, a tua família se acaba. Se tu tiveres filho, tu vai ter um filho extremamente prejudicado psicologicamente pro resto da vida. Mas pena de morte não cabe. Eu acho que o Brasil tem que acabar com a progressão de pena agora. E endurecer. Porque os outros países já mostraram a nós que funciona. Ah, Fábio, mas os Estados Unidos têm a maior população carcerária. Tem, mas lá, quando você assassina uma pessoa, e o americano tem muito isso, ele quer que você tenha chance, né? Pelo passado de cowboy deles, ele quer que você tenha chance de vida. A pessoa perdeu um parente, ela sabe que nunca mais tu vai matar outra pessoa, porque tu vai pegar prisão perpétua, porque tu vai pegar 40 anos sem direito, né, a sair. Então, meu amigo, eu acho que só tem um jeito, é endurecer a lei nesse país, porque você manda um recado para as novas gerações e reeducar. Ninguém é dono de ninguém. Violência não leva a lugar nenhum, Agenor. Mas assim, pena de morte, eu acho que não cabe para o nosso país. Mas, assim, um dado que eu vi de um cientista político e também cientista social, ele diz o seguinte: se engana quem pensa que o brasileiro é pacífico. O brasileiro não é. O brasileiro é um povo violento. E hoje nós estamos vendo o Estado brasileiro perder totalmente o controle. Hoje nós já somos um narco-estado, porque nós temos lugares nesse país onde não se respeita mais o Estado de fato, né? E a gente tem acompanhado isso sistematicamente na televisão, né? Então hoje nós já somos um Estado comprometido com o crime. E eu passei isso em alguns bairros de Belém que eu fui cobrado para fazer campanha. E lugares onde eu já tinha um trabalho imenso, cara. Eu fui cobrado, tive que pagar uma quantia, a taxa para continuar trabalhando, entendeu? Então é uma coisa que vale ressaltar isso, para as pessoas entenderem também que o seu parlamentar, muitas vezes, ele pode ter um salário melhor, como você imagina, né? Alguns privilégios, né? Que, volto a dizer, não há nada de verba. Eu desafio, pode ir lá e pesquisar tudo, não há. Mas a gente bota a vida em risco o tempo todo, Agenor, o tempo todo a gente na rua, com risco de tudo. Agora, Fábio, mudando rapidamente de assunto, e é um assunto pertinente, até porque nós estamos aí às vésperas da COP. O que representará a COP para a nossa cidade? Os legados a gente já tem acompanhado, algumas obras já em quase 100% da sua totalidade de execução, prontas. Tivemos a entrega de uma parte já da DOCA de Souza Franco. Em breve teremos também do Parque Linear da Tamandaré. Enfim, são obras importantes para a COP. E a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas que são contra. Qualquer coisa que se fale de COP, as pessoas vão lá e criticam. Por que isso, Fábio? Eu acho que é aquele complexo de vira-lata que a gente tem, né, que o brasileiro ainda tem. Eu não tenho. Eu acho que nós temos uma cidade belíssima, nós temos um povo extremamente receptivo, alegre, feliz. Nós temos a culinária reconhecida no mundo todo. O que é que falta? Agora, hoje o governo do estado mostra... Agenor, ano passado foram feitos na cidade de Belém 150 quilômetros de asfalto. Nós fomos agora aqui para os canais da Timbó, que foram entregues, pessoas sofreram ali durante 30, 40 anos. Então há obras estruturantes sim. Ah, mas não tem vaga para dormir. Meu amigo, nós recebemos aqui o Círio de Nazaré, meu irmão.
São 2 milhões de pessoas que estão aqui, que vêm dos municípios, que vêm dos estados mais próximos. Como é que a gente não tem condições, Agenor? A gente tem toda a condição do mundo. Agora, a gente tem que apresentar a nossa casa do jeito que é. Agora, sem sombra de dúvida, nós não tínhamos obras estruturantes aí desde a década de 90 do jeito que está sendo feito hoje. Ora, mas o que é que eu ganho com o Parque Linear? Você ganha diversão, você ganha mais uma oportunidade para tu levar o teu filho, para você se divertir, porque você não vive só de trabalho, você vive também de lazer, de cultura, né? De ter um momento com a família. E isso oportuniza que as famílias tenham um novo momento. Por exemplo, o Parque Linear da Doca é uma coisa fantástica, porque vai fazer com que eu me encontre contigo, sim, com a tua família, com o teu pet, entendeu? E isso traz qualidade de vida, isso que as pessoas não estão entendendo. Então a crítica é feita pela crítica, ela não é feita, não é feita uma análise, né, sobre a importância do que está acontecendo em Belém. Gente, Belém será o espelho do mundo nesse momento. Nós vamos discutir pela primeira vez, dentro de um estado da Amazônia, a questão climática do planeta, que hoje está evidente que nós estamos com problemas, não dá mais para negar isso. A gente está vendo hoje Mosqueiro, Marudá, Algodoal e todos esses lugares ali onde a gente tem praia próximo, sofrerem com o avanço da maré. Isso aí é fato. Agora, nós também temos que entender o seguinte, que os países que vêm para cá falar a nossa voz são os países mais poluentes do mundo, cara. E como é que vai ser isso? Como é que... Eu acho legal, a gente tem uns ativistas aí que vêm aqui e botam... Tá, mas o teu país é o que mais polui. Hoje nós temos aí Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, China, poluindo o planeta inteiro. E pergunta se eles dão uma recuada. Não, nós temos que discutir aqui, cara. Nós temos que manter a floresta de pé, mas nós temos que dar oportunidade. Nós temos aí 26 milhões de brasileiros que moram embaixo da floresta, que estão passando fome, cara, estão passando necessidade. Nós precisamos discutir como é que nós vamos fazer com que essas pessoas saiam dessas condições. Hoje, os pecuaristas, as pessoas que têm pequenos espaços estão sendo criminalizadas. Agenor, nós precisamos discutir isso, como é que nós vamos proteger, porque o Brasil, o que é que o americano fala lá? Gado aqui, floresta lá. Isso é um recado claro. Os caras não querem o nosso desenvolvimento. O Brasil é uma potência, meu amigo, mas do jeito que está sendo restringida, porque são ONGs brasileiras que mandam na nossa questão ambiental e não deixam a Amazônia se desenvolver. A gente precisa discutir isso, cara. Em todas as esferas municipais, estadual e federal, nós precisamos ter domínio de novo do nosso território. Isso é um fato. Você vai ter lugares ali, que tem ONGs aqui no Acre, que trabalham para não deixar as pessoas passarem, cara. Destroem empreendimentos que trazem emprego, trazem renda. A gente precisa rediscutir isso, porque senão a gente vai fazer mais uma discussão inócua, né? E a COP, ela tem hoje pra gente essa coisa boa. É uma COP na Amazônia, vivida por nós, ribeirinhos, por pessoas do Pará. Que além dessa discussão vai deixar um legado enorme para a população. Enorme, estrutural, enorme. Vai ser a primeira vez que nós vamos receber chefes de Estado aqui na nossa cidade. Ah, mas a cidade, meu amigo, tem coisas piores. Belém tá numa fase de recuperação. A gente está trabalhando para que se recupere. O governo do Estado, eu vou repetir, não parou. Só que o Estado é continental, meu amigo. Às vezes você não consegue perceber as obras estruturantes do Estado porque estão no município longe. Isso causa realmente esse delay na percepção das pessoas, entendeu? Fábio, foi muito bom te receber aqui no nosso podcast, agradeço. Eu que Fábio agradeço. Souza, vereador, líder do governo na Câmara Municipal de Belém. Obviamente que esse espaço está aberto a tantos outros parlamentares que queiram discutir, falar sobre seus projetos, falar sobre o seu trabalho, atuação, seus projetos importantes em prol da população. E eu quero te agradecer imensamente, viu? Cara, Obrigado mesmo. te agradeço também pelo teu nome, cara, pela tua envergadura, né, como profissional. Eu vejo que tu tens um trabalho extremamente robusto. E a gente fica muito feliz quando a gente vê uma imprensa feita da maneira correta, né? Isenta,
procurando ouvir os fatos, né? Aqui em nenhum momento você me colocou numa situação complicada ou para criar... Eu não vim fazer sensacionalismo. Sensacionalismo. Eu queria, na verdade, como eu falei para ti, os pingos nos is, saber a verdade. Pois é, isso hoje, infelizmente, é raro. Então eu te parabenizo a todos os telespectadores aqui, acompanhem realmente, né, esse podcast aqui importante do nosso amigo Agenor, porque é importante a gente ouvir as coisas da maneira que elas são, né? Não adianta a gente chegar aqui e criar factoides, né? Criar situações que não existem. Então, pô, cara, parabéns. Eu estou muito feliz, Fábio, de tu ter tido a oportunidade de estar aqui frente a frente contigo. E estou à disposição sempre que precisar. Eu que te agradeço, viu? Bom, mais uma vez. Ótimo. E você aí, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você comentou, deixou seu comentário, compartilha esse episódio importante. É um bate-papo esclarecedor, tirando dúvidas, mas falando da verdade que é importante. Obviamente que você tem todo o direito de comentar contra, fique à vontade, vai lá, pesquisa a vida do Fábio e de todos aqueles parlamentares, que é importante a gente primeiramente conhecer, procurar saber o que está acontecendo de verdade antes de vagar por aí pelas redes sociais e achar aquilo que você leu e ouviu é real, é verdadeiro. Então, ó, compartilha, curte, você aí gostou? Então, olha, já compartilha esse episódio com outras pessoas para que a gente possa conseguir chegar a muito mais gente. Esse nosso episódio foi no oferecimento da Resolve Energia Solar, a maior empresa de energia solar do Norte e Nordeste do Brasil, onde você tem a condição de economizar em até 85% na tua conta de luz. Aproveita a oportunidade, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!